E essas entrevistas a pergunta foi sobre o Michael. O Michael não sei o quê. Não, porque ele faz tudo que eu peço. Porra, peraí. Não, participou de uma jogada ou outra? Sim, sim. Mas tá bom assim? Se tá bom, aí é preocupante. Ele faz isso o tempo todo. E essa questão também, com todo respeito, assim, acho que é uma limitação intelectual ou desonestidade intelectual de quem faz esse tipo de colocação. Quando você questiona o fato do Felipe Luiz sempre buscar aspectos positivos nos seus jogadores quando eles são questionados, não significa que você esteja defendendo que ele tem que falar que o cara foi uma porcaria, que não jogou nada, que não serve. Tá? É possível você falar, realmente, perdemos muitos gols, não fomos bem. De fato, o jogador hoje não rendeu tudo aquilo que ele pode. Agora, essa conversa que ele repete sempre, o jogador fez tudo o que eu pedi, ele pede para perder gol, ele pede para não finalizar quando tem a chance, ele pede para dar um drible a mais quando você vê que o cara cortou, abriu o caminho, pode chutar no gol e não chuta. Ele pede para cruzar quando é para chutar e chutar quando é para cruzar? Eu acho que não. Eu duvido que ele peça. Então eles não fazem tudo que o técnico pede, alguns pedidos nem precisam ser verbalizados, eles são normais, que façam os gols para que vencemos os jogos. Então, eu não sei se é um pouco ainda do lado boleiro dele, de jogador que parou de atuar não tem tanto tempo assim, conviveu com esses atletas, não sei o que acontece. Eu sei que ele precisa ser um pouco, assim, as entrevistas dele são muito elogiadas. De fato, ele tem bons momentos de entrevista, e outros são declarações absolutamente protocolares que não convencem ninguém. Foram essas aí, por exemplo. E o Michael ainda deu uma entrevista na Zona Mista dizendo que falar de fora é fácil, né, e tal. É por isso que ele ganha o que ele ganha. Certo, Michel? Os caras que estão lá de fora te perguntando não ganham o que você ganha. O torcedor que está na arquibancada, em casa, não ganha o que você ganha. Tu ganha bem pra cacete, meu irmão. Então você tem que ir lá dentro justificar o salário. Como? Fazendo coisas difíceis. Para fazer coisa fácil, o Flamengo podia contratar vários cabeças de bagre que ganhariam, sei lá, 1/1000º do que ele ganha, e eu fazer também. Não é assim. Como é que o cara que é profissional, que já jogou no exterior e tudo, tem a capacidade de dar uma resposta tacanha como essa para os jornalistas que o entrevistavam? Sério. E tem assessor, tem empresário, tem técnico, dirigente. Não tem ninguém para chegar para o cara e falar assim, meu amigo, não fale uma bobagem dessa. Isso é sua obrigação. Jogar bem é sua obrigação. Ou tentar jogar bem. E aí entender que quando jogar mal e errar, vai ser criticado. E criticar não significa que não serve, tem que mandar embora, que é uma porcaria, nada disso. É uma crítica pontual. Quando recebe elogio, ele não fala, elogiar de fora é mais fácil, quero ver elogiar de dentro, né? Aí é beleza, quando a torcida grita o nome, quando a imprensa elogia, ganha nota 10 nas atuações. E essa coisa não, então você quer que não, ninguém quer nada. Mas o Felipe poderia ter falado no sábado sobre que ele não quisesse identificar. De fato, nós erramos, nós falhamos em algumas tomadas. O que aconteceu? Todo mundo viu. Não adianta ele falar uma coisa que não aconteceu. Então não é chegar e descer o pau nos caras, mas se é para ir para entrevista e falar coisas assim, querendo meio que maquiar, então não adianta nada. Então a entrevista não serve para nada. Serve para nada. Porque eu duvido que ele tenha ficado satisfeito com o que ele viu. Não é possível. O time dele finalizou 17 vezes, dominou completamente. O Vasco, cara, o time do Vasco é muito mal treinado. O Vasco todo espaçado. O Flamengo tinha de espaço para jogar. Primeiro tempo, então, nossa, o Flamengo não aproveitou. O Gerson teve 4 oportunidades, não fez nenhum gol. Aliás, temos que falar sobre Gerson, que ficou zangado outro dia quando o Marcelo Correia fez uma pergunta para ele que nem era sobre a atuação dele especificamente, sobre bem ou mal, mas da dificuldade que ele teria enfrentado por entrar durante um jogo. Ele que é titular absoluto e capitão do time. Com o Flamengo perdendo por 2-0 para o Central Córdoba, joguei tão mal assim, não foi nem o que perguntou. E se fosse? Se fosse. E aí tem um ponto que eu acho que é importante. As entrevistas do Felipe, elas se parecem com muitas análises que eu vejo de futebol, especialmente da galera da parte tática e tal, que ignoram os lances capitais. Vou dar um exemplo. Pegar um exemplo do Vasco. Nuno Moreira. Você pode encontrar virtudes. Recompôs, ajudou, foi válvula de escape, levou o time à frente em alguns momentos e tal. Ok. É uma boa contratação do Vasco. Mas não dá para falar da atuação desse português sem lembrar que ele ficou cara a cara com o Rossi e não fez o gol. Pô, mas foi um defesaço do Rossi, porque o chute foi defensável. Se ele finaliza de forma impecável, nenhum goleiro pega. Nem a mistura de Buffon com Neuer não pegaria. Não pega. Chutou bem, longe do alcance do goleiro, de frente ali, não tem defesa. O goleiro defende bolas impossíveis, entre aspas, mas elas, na verdade, não são impossíveis. Elas são defensáveis. Se fosse indefensável, não pegaria, porque o chute indefensável ninguém tira. Longe do goleiro, longe do alcance, com força bastante. E o Nuno perdeu o gol. Então não adianta ele ter feito miséria em campo. A nota dele não pode ser tão alta. Mesmo que ele tivesse jogado absurdamente. Perdeu o gol. Lance capital, gente.
Lance capital tem um peso, como fosse uma prova, tem um peso 3, 4, entendeu? O trabalho que a professora passa lá, que o professor passa, não tem o peso de uma prova. A prova decisiva. É o gol do jogo, o gol da vitória. E ele perdeu. E o Gerson teve 4 oportunidades, não converteu. E o Gerson tem números que são incompatíveis com um jogador que é tão exaltado jogando tão perto do gol. Sabe quantas assistências ele tem esse ano no Brasileiro? Uma, contra o Juventude. No passado, você sabe quantas assistências ele tem? Desculpa, Mauro, a assistência com o Juventude foi no momento que ele estava centralizado, ele não estava aberto na direita, né? Foi no momento que ele estava centralizado no jogo. Sim, mas deu passe pro gol. É uma. No ano passado, no Brasileiro, 32 jogos. Ele fez 3 gols e deu 6 assistências. Em 32 jogos. E ele joga perto do gol, hein? E ele é bom. Ele é forte, ele é alto, protege bem a bola. Ele acha que ele tem um chute potente até, embora muitas vezes sem direção, descalibrado, mas chuta com certa violência. O que acontece? Para ele ser o jogadoraço que o pessoal fala, ele tem que ter número. Ele joga perto da área, cara. Tá jogando ali pelo lado direito, perto da área. Ele tem que ter número, ele tem que ter gol, tem que ter passe para gol. Ele tem que ser mais decisivo. E ele precisa se questionar. O que eu estou dizendo aqui, antes que o incauto venha dizer, então você está dizendo que o Gerson não joga nada, que essa desonestidade intelectual que eu falei há pouco, ou burrice, uma coisa ou outra. Não, ele joga muita bola, mas para ele ser esse jogador todo que as pessoas estão exaltando, ele atuando nessa posição, ele tem que ter mais número. Ele tem que ser mais decisivo. E sábado a decisão do jogo passou, e muito pelo pé dele também. E ele não decidiu. Então, se o cara não tiver autocrítica, se o técnico e o departamento de futebol não verem isso, não criticarem, o cara vai achar a vida inteira que tá bom. Não tá bom, não, cara. Não tá bom. Não tá bom. Eu acho que não tá bom. Tem que ser mais. E hoje em dia, se você critica o Gerson de alguma forma, nossa, Arrascaeta não chuta uma bola aos 44, por que não chutou aquela bola? Por que não chutou aquela bola? Isso tem que ser conversado. Chamaram um campo, cara. Mas eu achei que não era a posição ideal. Não, aquela altura do jogo, então chuta. Se chuta e bate na zaga, o goleiro defende, paciência. Mas não chutar, porra. Sabe, o Michael com as tomadas, mas ele sempre errou, então ele não vai evoluir nunca. Primeiro tempo, cortou o marcador, abriu, vai chutar, não, foi cortar mais um, perdeu a bola. Por que não chutou? O que acontece? Isso tem que ser discutido, gente. Isso é trabalho do Felipe Luiz. E, aliás, esses jogos, que o Flamengo alterna, o jogo do Juventude e esse jogo, mostram o quão precipitados eram aqueles que queriam o Felipe Luiz na seleção. Seja para prejudicar o Flamengo, porque achavam que ele ia arrebentar, e pode ser que arrebente, né? Estamos falando de um momento específico, não significa que no futuro vai ser ruim. Ou porque querem o bem da seleção. O Felipe é um técnico em formação. Tem conteúdo muito promissor, mas é informação. E eu acho que esse mal que o Flamengo sofre desse mal há muito tempo, dos gols perdidos, das chances desperdiçadas, ele precisa corrigir. Ele precisa ser muito rigoroso com isso. Esses jogadores não podem continuar errando como estão errando. E outra coisa que me chama a atenção, entra todo mundo menos o Luiz Araújo, que chuta no gol. Tá difícil. E o outro que eles abriram a mão, que foi o Alcaraz, você sabe qual é a avaliação, né, do departamento de futebol do Flamengo, né, do Boto, dele? Só joga em transição. Os caras botaram na cabeça que um cara com 22 anos, quando saiu, recém-completados, só jogará a vida inteira em transição. Você não consegue adaptar o jogador, fazer ele jogar de outra forma. Só vai jogar assim, é a vida inteira, com 22 anos. Não é com 38, é com 22, gente. E é um cara que chuta. O Flamengo tem que ter mais chuta-chuta, gente. Mais jogador que abre e chuta no gol. Não é possível. O Palmeiras ganhou outro dia do Corinthians 2-0. Como é que foi? 2 chutes fora da área. Que o goleiro ali aceitou, não sei o quê. Mas eles chutaram. Chutaram 2 chutes fora da área, 2-0. O Flamengo hesita, não finaliza de dentro da área. Então, assim, o resultado de sábado, não importa que é o clássico. Pelo momento do Vasco, o fim de uma derrota para o Ceará, com 2 gols do Pedro Raul, o time jogando mal e o goleiro fechando o gol, mesmo assim, com a grande situação do Léo Jardim, foi um resultado catastrófico para o Flamengo. 2 pontos que não podia ter perdido. Era jogo para ganhar. No segundo turno, talvez mude tudo. O Flamengo pode estar mal, o Vasco pode estar bem, inverter tudo. Mas nesse momento, tem que aproveitar e ganhar. Como o Palmeiras acabou errando muito no segundo tempo, quase tomou um empate no jogo que estava na mão. Porque ir até a Fortaleza agora e vencer é o momento para ganhar o Fortaleza. Porque o time está mal, está em crise. Então é oportunidade. Tem que entender isso também. Existem momentos dentro de um campeonato, de uma temporada, que um adversário que é bom, ele está mal. Ele está com desfalques, está com problemas técnicos, vem de derrotas. E essa é a hora que você tem que aproveitar para ganhar. Porque depois muda. Fortaleza está mal agora, de repente o segundo turno está bem para caramba e começa a dificultar tudo de novo.
Então o Flamengo pegou um Vasco fragilizado e não conseguiu vencer o jogo, porque não consegue fazer um mísero gol. Um mísero gol. Um mísero gol. Então, realmente, se você não encarar isso da forma que tem que encarar, vai sofrer isso a vida inteira. A vida inteira. E os jogadores têm que se questionar. Temos que contratar, o torcedor fala, jogador, então nada serve. Por que o cara não pode se empenhar mais? Trabalhar mais, entender por que aquilo não está acontecendo? Realmente, assim. E essas entrevistas a pergunta foi sobre o Michael. O Michael não sei o quê. Não, porque ele faz tudo que eu peço. Porra, peraí. Não, participou de uma jogada ou outra? Sim, sim. Mas tá bom assim? Se tá bom, aí é preocupante. Aí é preocupante. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.